temos perguntas, né, das pessoas querendo tirar as dúvidas. O doutor Tiago está aqui para poder auxiliar e dar a melhor resposta, né, para as pessoas poderem se conscientizar e ficar aí bem informadas. Até porque, né, o segundo turno carrega, né, muitas dúvidas, Com né? A gente certeza. fica... E agora, inclusive, né? Ah, meu Deus, vamos lá de novo, votar mais um dia. Mas é importante, né, para que a gente chegue numa decisão democrática para o nosso Brasil. Então, o doutor Tiago, ele que tem que estar aqui realmente tirando as nossas dúvidas, a gente vai estar preparado aqui, o homem, né, para isso. Isso, e a gente tem que parabenizar toda a população. Foi uma votação em massa, né? Nunca no Brasil se votou tanto como foi a votação dessa eleição, com mais de 120 milhões de votos. Muitos casos, inclusive, de pessoas, né, de maior idade, né, a pessoa mais velha. E pessoas né? com 16 anos também, que não são obrigadas Isso. ainda. E pessoas mais idosas que não têm mais a obrigatoriedade de estar votando. Gente, eu vi demais aqui em Pacajus, né? Os idosos em todos acompanhados, mas estavam lá fazendo o seu papel, né? Exercendo o seu direito. Isso, todos queriam exercer, né, a cidadania e colocar a democracia em prática. Como vocês falaram, menores de 18, maiores de 70, não são obrigados a votar. E nós percebemos que realmente houve uma votação em massa. Né, em massa mesmo. Mas, doutor Tiago, eu vou fazer agora que nem a Josefa Souza da Cruz das Almas, aqui de Pacajus. Por que vamos ter segundo turno nas eleições? O que é que leva a gente a ter segundo turno? A questão do segundo turno é justamente para aquelas localidades que têm mais de 200 mil habitantes. Né? Então, assim, cidades, por exemplo, se fosse uma eleição municipal com uma cidade com mais de 200 mil habitantes, ela poderia ter segundo turno. No estado do Ceará, como tem muito mais de 200 mil, tem segundo turno, e no Brasil também. Né? O que leva ao segundo turno, para a pessoa ganhar em primeiro turno, ele teria que tirar a maioria absoluta dos votos, certo? Ou seja, ele teria que tirar 51% dos votos, ele já ganharia em primeiro turno. É o que aconteceu, por exemplo, aqui no estado do Ceará. É 50% mais um voto ou 51%? 51%. Entendi. Tá? Então, naqueles estados onde o candidato chegou a ultrapassar esse quantitativo de votos, a eleição se decidiu em primeiro turno. No caso da eleição nacional, o primeiro colocado tirou 48% dos votos e o segundo, salvo engano, 43% dos votos. Então, como nenhum dos dois conseguiu ultrapassar 50%, né, 51% dos votos, passou para o segundo turno. Quer dizer que se fosse 50-50 ainda ia para o segundo turno? Ia para o segundo turno. Teria que ter maioria absoluta. Entendi, viu aí, Isadora? A gente estava com a dúvida, né, naquele dia, a gente aqui acompanhando, toda a nossa equipe acompanhando as eleições e a gente na dúvida também. E agora o doutor Tiago esclareceu um pouco. Temos outra pergunta? Leandro Ramos, de Cascavel. Não votei no primeiro turno. O que devo fazer, doutor Tiago? Você tem que justificar seu voto. Ainda dá tempo para poder votar no segundo? Sim. Você pode justificar, se você estiver em outro local. No dia da eleição, você poderia ter justificado, tá? Você poderia ter ido no local de votação, ou através do app do e-título, você poderia também justificar. Tá? E essas pessoas que é o caso do Leandro, que não votou no primeiro turno e não justificou, ele tem 60 dias aí para justificar. Né? Você pode ir no site do TSE ou através do e-título, ou então procurar informação no próprio cartório eleitoral da sua cidade. Tá certo? Mas você tem que justificar seu voto, porque você pode ter problema futuro. Inclusive, né, teve muita abstenção esse ano, infelizmente, né, tanto para as pessoas que não foram votar, como também votos brancos e nulos, né? Eu fiquei realmente chocada com a quantidade. Isso. A abstenção foi maior. Os brancos e nulos, eles até passou um informe do TSE que foi um dos menores até. Né? Quando a gente junta os dois, a gente pensa que é um número grande. Né? Mas brancos e nulos, as pessoas que foram exercer lá, que foram na urna e decidiram anular seu voto, foi um percentual bem baixo, né, depois da redemocratização do Brasil. Tiago, só para eu entender, você falou que tem 60 dias para justificar. Então, chegou o segundo turno, não votei no primeiro turno. Não justifiquei até o dia 30 de outubro. Consigo votar no segundo turno, mas mesmo assim ainda preciso justificar do primeiro, é isso?
Sim, sim, sim. Você tem que justificar seu voto. Não tem problema nenhum. Você pode votar normalmente no segundo turno, tá? E você justifica. Você tem que justificar. Salvo engano, eu acho que dá 1º de novembro, alguma coisa assim. Teria que olhar direitinho no calendário. É dezembro, novembro, coisa assim. Mas você tem esses 60 dias, tá? Para justificar seu voto. E aí não tem problema nenhum. Você pode ir e votar no segundo turno normalmente. E, tá Thiago? certo? Agora não pode deixar de justificar que você vai ter problema nas eleições. Você vai pagar multa, pode surgir vários problemas aí para você, tá certo? E era até isso que eu ia perguntar. Quem não for justificar, qual é o valor, assim, em média, da multa? Que muita gente também queria saber. Tem um valor pequeno, tá? Eu não sei agora te passar o valor exato, mas é um valor pequeno. Entretanto, você fica impedido de várias muito coisas. pequeno. Por exemplo, você quer tirar um passaporte para viajar para outro país, por exemplo. Não pode. Você fica impedido de Concurso viajar. público. Concurso público, você não pode participar. Então, o voto é obrigatório, né, para o maior de 16 anos até 70 anos. Então, você tem que exercer a sua cidadania. Não pode exercer por algum motivo. Eu estou em outra cidade, não consegui votar. Tem que justificar a sua ausência, tá? E aí, não conseguindo justificar, não justificando o seu voto, você pode sofrer uma penalidade pela Justiça Eleitoral. E o valor é baixinho, né? 3,51 mais ou menos aí. Mas, gente, em vez de pagar, né? É muito mais válido você ir justificar, porque aí você fica já bem regularizado. O trabalho que você tem, né? O constrangimento, tanta coisa. Isso. Vamos para mais uma pergunta que mandaram aqui para o nosso estúdio. Maria Josiele, Tanques Horizonte, pessoal do Horizonte participando demais aqui. Não consegui votar no primeiro turno. Ainda posso votar nesse segundo turno, né? Perguntinha Isso, esclarecida, foi né? o que Já. a gente já estava discutindo aqui, né? Que surgiu aquela primeira dúvida e aí a dúvida foi sanada já, né? Já foi discutida. Você pode sim, pode ir votar tranquilamente, tá certo? Mas não esqueça de justificar o seu voto. Você tem que justificar o seu voto. E, Thiago, se for um problema de biometria, algo assim? Na verdade, se for no momento da votação, Também. porque o que é que acontece? Tiveram alguns problemas de urna, até de substituição de urna, porque não estavam conseguindo coletar a biometria, por exemplo. Tá? Então, aquele voto ele tem que ser exercido de alguma forma. Ou vão substituir a urna para que ele possa votar, ou o mesário vai tentar, dentro do sistema, inserir para que ele possa ir lá votar. Tá? Esse tipo de problema, no momento ali da votação, busca-se um jeito, o TSE ele tem as ferramentas necessárias para que você vá lá e exerça o seu voto. No máximo, no pior das hipóteses, ele vai substituir aquela urna e você vai conseguir votar. Não tem desculpa, né? Temos outras perguntas. Fernando Pereira, de Banguê, aqui de Pacajus. Não quero votar para presidente. Como faço? Bem, o segundo turno só tem um voto, é para presidente. Então você não quer ir votar. Gente, você tem que ir votar, né? As exceções nós colocamos aqui, que são os menores de 18, que é facultativo, e maiores de 70. Se você estiver dentro dessas duas idades que nós colocamos, tranquilo, é facultativo, você não vai. Mas se você tiver a idade, que é obrigatório o voto, você tem que ir lá. Se você não quer votar, você anula, faz do jeito que você quiser, vota em branco, tá? Mas você tem que exercer sua cidadania, tem que ir lá e votar, tá bom? Inclusive, né, uma coisa que eu fico pensando, essa decisão de colocar os nus e brancos, né? Você, na minha cabecinha, né, acho que era pra gente escolher alguém, mas eu sei que democraticamente tem que ter a opção também de você colocar branco e nulo, quero me abster. Isso é resultado da democracia, né? É, a democracia, porque assim, você tem... E isso é natural, Isa, nas eleições de 2 turnos, tá? Sim. Porque quando você, em primeiro turno, você tem 4, 5 opções de candidato, aí você tem um candidato que você se identifica com ele, que você quer ali que ele ganhe, mas infelizmente ele não consegue passar para o segundo turno, e aqueles 2 candidatos que passou para o segundo turno, você não se identifica com ele, né? Então, nada óbvio de você utilizar essas duas vias, ou votar branco ou anular seu voto, né? Por isso que a questão do
do sigilo do voto é importante, porque a pessoa, não, eu não quero votar em ninguém, não quero que ninguém saiba que eu votei em ninguém. Ninguém é obrigado, Ninguém né? é obrigado, tá? Mas o branco e nulo, ao meu ver, ele também existe justamente para isso, para quando existem candidatos ali que eu não me identifico com nenhum deles. Então eu vou anular meu voto, vou votar branco. Tá bom? Entendo. Vamos para mais uma perguntinha. Tem mais pergunta do público? Não tem mais? Pronto. Aí, Fernanda Melo, do Croatá 2. Estou viajando e não poderei voltar. Como faço para não ficar irregular com a justiça eleitoral? Isso, a gente até já antecipou um pouco isso, né? Se você estiver viajando, né, no dia da votação, você procure um local, tá? Um local onde esteja acontecendo a votação. Você pode ir lá e justificar seu voto, tá ok? Ou então, através do app, como eu falei, e também no site do TSE, tá? Mas é importante você justificar seu voto. Eu preciso... Não ter problema aí, como nós colocamos aqui. Desculpa, Thiago, eu preciso comprovar ou só a minha palavra já é uma justificativa? Porque normalmente quem está em outro estado, outra cidade, né, quando você vai ao local de votação no dia, você já está comprovando que não está no local de origem. Eu me refiro ao aplicativo. O app. Tá? O app. Normalmente, você pode juntar uma declaração de viagem, um ticket de passagem, tá? Mas a gente não, até o momento, a gente não viu problema nesse sentido, de você pegar... O aplicativo, ele dá até a sua localização. Eu não sei se vocês viram isso. Ele tem essa questão de dar localização. Ele dá até para quando você tem dúvida do local de votar, você aperta lá o local da localização, ele faz até um mapinha para você chegar até o seu local de votação, certo? Então, com relação ao app, na hora que você for justificar, com certeza ele vai pedir a localização que você está. O mais comum também é as pessoas, né, irem até as seções, né, da cidade em que se localiza e fazer lá a sua justificativa. Inclusive aqui em Pacajus, a gente estava acompanhando e muitas pessoas de outro estado estavam nas sessões aqui em Pacajus dando a sua justificativa, porque de não estar votando na sua cidade. Isso, gente. E assim, você fique tranquilo que é bem simples, tá? Você vai preencher só um formuláriozinho na hora, vai entregar para o mesário vai lhe entregar, fornecer esse documento para preencher, e ali vai estar justificado. Você recebe o comprovante, guarde esse comprovante, vai estar com você e você vai justificar seu voto tranquilamente. Não tem muito segredo. Olha só, tá aí, não tem segredo, e se tem, Thiago tira aqui todos os segredos. Vamos lá para mais uma dúvida que o público mandou para a gente. Giovana Azevedo, aqui de Pacajus do Centro. Meu filho quer ver como a gente vota. Posso levar ele até a urna? Olha, a legislação ela não tem nenhum impedimento. Depende da idade do filho também? Não tem nenhum impedimento. Nada? Tá? Não tem nenhum impedimento de você levar seu filho na hora da votação. O que não pode é interferir no seu voto. Né? Ele não pode ir lá e votar por você. Não pode. Né? Você tem que votar. Isso é personalíssimo, é seu. Você tem que ir lá e votar. É intransferível. Mas você, vamos supor, você está com seu filho doente em casa, não tem com quem deixar. Você pode levá-lo e ir lá votar. Tá? Eu não tenho ninguém que cuide do meu filho, não tenho com quem deixar. Você vai lá e pode levar. Não tem problema nenhum você levar o seu filho para votar. O que não pode, volto a dizer, é ter interferência no voto. Tá? Não pode sofrer qualquer interferência no seu voto. Muito bom. É isso aí. Temos outras perguntas? Otávio Barbosa, da Lagoa Seca, aqui de Pacajus. Vi que uma mesária foi presa. Posso pedir ajuda aos mesários na hora de votar? Isso aí passou até na TV, foi em outro estado, né? Foi. A mesária foi lá e votou pela pessoa. Não pode, a mesária não pode votar por você. Pode dar auxílio? Pode. Se você está com alguma dúvida, você pode chamar os mesários. Estão ali para lhe dar as orientações. Isso. Justamente, Isa. O que não pode é ela fazer o que aconteceu. Né? De ela ir lá e votar por você. Porque ninguém sabe nem se ela, no caso, era um senhor, né, de idade. Talvez ela possa, né? Não sei se foi o caso, estou aqui especulando. A pessoa pode acabar votando em outro candidato que não era o que aquela pessoa queria, já que era um senhor de idade. Justamente. Então, assim,
Ela pode ter ido lá, ela falou números ali. Ela pode ter falado números, mas ninguém viu quem ela apertou. Exatamente. Não é? Então, isso não pode acontecer. Quem tem que votar, volta a dizer, quem tem que votar é o cidadão que está lá assinando, tá certo? Ele é quem tem que ir lá exercer sua cidadania. Pode pedir ajuda? Pode. Não pode é que essa pessoa que está lhe ajudando ou lhe acompanhando votar por você, tá certo? Você tem que fazer isso pessoalmente. Não pode transferir o direito do voto, não pode ser transferido para ninguém. Você tem que exercer sozinho, tá certo? Então, aquele caso que passou na TV, que a pessoa foi lá e foi até falando alto, número tal, tal, e confirmou, ela fazendo isso não pode. Quem tem que fazer é você. Inclusive, A gente estava até falando que nem um filho mesmo pode fazer, imagina uma pessoa de fora, né? Não pode interferir. Justamente. É seu, é personalíssimo. É só você pode votar, tá certo? inclusive, a gente recebeu informação agora aqui do nosso correspondente Ednei, né? Que ela recebeu ordem de prisão depois de estar presa, né? Porque é crime. Isso, ela foi presa em flagrante, porque não pode fazer isso. Ela não pode ir lá e votar por outra pessoa. Tá Então, certo? gente, vamos evitar a prisão, né? Porque lembra que a gente conversou que não se pode prender ninguém? Exceto em caso de flagrante. Exceto em caso de flagrante. Isso. Então, no caso, foi um flagrante, ela foi presa. Então, gente, não façam isso. Outra pessoa, se não for mesário? Por exemplo, entrou aqui, eu não sei se eles liberam, né? Eu tô aqui com a minha mãe de idade, ela tem dificuldade, mobilidade, enfim. Eu vou entrar com ela na cabine e aí alguém vê que eu tô lá voltando pela minha mãe. O que acontece comigo? Na verdade, algumas pessoas ela têm certas deficiências, não é? Por isso que ela autoriza alguém de sua confiança, extrema confiança, para ir com você na cabine de votação. O mesário não é de confiança de ninguém. Ele está ali para auxiliar. Entendo. É diferente. Mas você está lá com um parente seu, você está com dificuldade lá, tremendo, e a pessoa está do seu lado, é seu parente, você está autorizando que faça, né? É diferente, tá certo? Mas não deixe ninguém votar por você, tá? Só se for numa hipótese... eu não sei se vocês chegaram a ver, passou na TV, uma mulher indo numa maca votar. Eu vi. Ela foi na maca. E Ela foi na Valdones... maca. Com, acho que era 9 anos, né? Sem conseguir votar. Isso. Ela pediu na justiça a liberação para ela poder ir votar. E ela Isso, foi e ela foi de exercer. maca, com todo o Foi. aparato, foi lá e Os foi. bombeiros levaram e ela pra apertou poder- lá o botãozinho, ela votou em quem ela quis. Votou com gosto. Inclusive, o Valdones se acidentou, né? Foi de cadeiras de rodas e votou, né? Essa eleição, acho que ela em especial, teve uma movimentação em massa das pessoas. Vou fazer o que eu puder para votar. E acredito que isso seja um passo gigante na democracia, né? As pessoas estão valorizando cada vez mais o voto e a gente fica muito feliz com isso. Com certeza. E nós temos que fazer isso mesmo, gente. Nós temos que buscar eleger pessoas que queiram o bem do nosso país. Nós temos que buscar eleger pessoas que queiram fazer o bem, né? Que queiram tirar o nosso país de uma situação difícil que se encontra. Nós temos que realmente fazer o que está sendo feito, né? 120 milhões de votos, gente, isso nunca aconteceu, né? Foi mais de 91%, salvo engano, de presença de eleitores. Então, nós temos que fazer isso mesmo. E no segundo turno não pode ser diferente. Nós temos que ir para exercer a cidadania e prevalecer a democracia do nosso país. É isso aí. Acho que nossas perguntas foram todas sanadas, né? Perguntinhas que chegam sempre no WhatsApp para tirar dúvida. Você está satisfeito, Tiago? Tem mais alguma coisa que você queira passar para a gente? Não, eu quero só reforçar todos os eleitores aí que não deixem de ir votar agora, dia 30, tá? Vão lá, vão do jeito que vocês quiserem, com as suas roupinhas, de forma silenciosa, como nós colocamos aqui. Sim. Tá? O silencioso não quer dizer que eu não possa me expressar De através de maneira bandeiras e roupa. É assim, ó. De O maneira voto nenhuma. é secreto, mas se eu quiser me expressar, posso. Não posso é fazer campanha para o meu candidato ou candidata, Nós correto? estamos num país livre, né? Nós Isso. podemos. Só não podemos fazer a campanha, né? No Boca de dia, urna. boca ter de cuidado, urna. gente. Da cadeia também? Cuidado com os crimes eleitorais que dá Da cadeia cadeia. também. Dá. Então, assim, você pode ir com a blusa da cor do seu partido, pode ir com o bottom, não pode aglomerar, distribuir santinho, né? Vocês têm que ter certo cuidado. O voto é secreto, mas a manifestação ela pode ser silenciosa. Então, peço a vocês, né, que vão lá, votem consciente, né? Vamos aí, se Deus quiser, a partir do ano que vem ter um novo presidente, né? Ou a reeleição do presidente que está aí, mas que as coisas melhorem. Nós estamos precisando que o nosso país melhore e volte a crescer.
É isso, a gente está aqui para passar a informação para você. Inclusive, estivemos aqui trabalhando mais de 13 horas, né, no domingo. Trabalhamos muito, gente. Foi uma apuração que ficamos todos aqui com o coração apertado, tentando acompanhar. E a gente agradece demais a todas as pessoas que ficaram em casa, no YouTube assistindo. E, claro, não podemos deixar de agradecer a ele que nos informa. Cada vez que ele vem aqui, eu aprendo muito com o doutor Tiago, né? Hoje sou uma mulher cada vez mais empoderada e sei dos meus direitos. Quero agradecer sempre a sua participação aqui toda quarta-feira, Tiago. Eu que agradeço. Agradeço você, agradeço a Isa, agradeço a todos que fazem a TV da gente e agradeço você que está aí em casa e está nos assistindo, porque é uma satisfação muito grande estar aqui e dizendo, passando para vocês o que é que vocês têm direito, o que é que vocês têm que fazer para buscar o direito de vocês. Então, para mim é uma satisfação muito grande. E se depender de mim, estarei sempre aqui com vocês. Não, mas vai depender. A lei aqui é essa. Você vai bater seu ponto aqui toda quarta. E esse foi mais o que, Isa? Direito do cidadão. Roda a vinheta.